Maria Clara, e eu queria saber teu caminho até a televisão, como foi? Caminho até a televisão. Você sonhava com isso? Pegou Era uma Uber, meta? passando ali a Lúcio Costa? Eu estava ouvindo a Júlia falando e a frase que me vinha à cabeça era: as coisas têm que acontecer na hora que tem que acontecer. Às vezes você quer muito que aconteça e não acontece, depois você entende, se acontecesse naquela época... Eu estava numa fase, eu tinha 17 anos de carreira já, e fazendo teatro sem parar... ganhando nada. Fazia bolo para complementar a renda. Inclusive, ela faz um bolo maravilhoso. Nossa, meus bolos são maravilhosos. São maravilhosos. E eu tava ali, tinha a sorte de... Meu ex-marido, pai dos meus filhos, era uma pessoa que, nossa, postou muito em mim. Ele falava, eu banco tudo, eu banco a casa e corre atrás. E ele era diretor de teatro também, ator. E eu pude me dar esse luxo de fazer, mas tem uma hora que eu já sabia que eu estava numa profissão que a profissão me abraçava também, que você via que as pessoas gostavam, que eu gostava de estar no palco. E 17 anos ali fazendo teatro infantil sem parar, fazendo teatro adulto um pouco menos, mas numa ralação, não tinha fim de semana, não tinha feriado nem nada. E aí todo mundo, você é boa, você é ótima. E os testes começaram a aparecer e eu ficava sempre no quase. No quase. Mas teste de quê? Comercial? Teste de comercial, teste para série na TV Globo. E teve uma série na TV Globo. Acho que comercial é pior, né? Porque você vê um monte de gente parecida com você na fila, né? É muita gente igual, esse mesmo perfil. E eu sabia que eu podia estar nos lugares que eu fazia teste, eu podia entrar. E aí tinha, cada uma de nós, né, tem na nossa fase de começar a fazer teste, tinha sempre uma atriz que era a nossa concorrente. Que sempre pega, né? A minha concorrente, que é um luxo, dizer, era a Graziella Moreto, que é uma super atriz. Tava sempre entre você e ela. Tava sempre... E ela pegava tudo. Ela tava fazendo os normais na época. Ela fazia uma prima da Vani, que era hilária. Ela é ótima. E aí Aí teve uma série na Globo que foi escrita pra mim. Eu conheci os autores, o diretor. E a série foi escrita pra mim, eu sei, porque tinha uma historinha na personagem que era baseada numa história minha. E aí... O que se falava não foi dito abertamente. A gente vai fazer um teste pro forma, porque é você. Mas é você. É você. Não foi. Eu não peguei. E aí Não conseguiu interpretar você mesmo. Nossa senhora. Não. Entrou uma pessoa... Porque uma história... Mas não tinha muito a ver com você. História do Chaplin. Tinha tudo a ver, mas porque eu não quero falar nomes da série. Claro, tinha uma pessoa que foi trazida assim pela janela. E entrou, tem que ser ela. Entrou no meu lugar. E eu fiquei muito sentida, assim, porque eu sabia que era... Eu sabia que era pra mim. E era a tua chance. Era muito a minha chance. E eu... Comédia. E aí eu falei pro um dos autores, que era super meu amigo, eu falei, cara, realmente, eu já estava com 39 anos de idade, 17 de carreira. Eu falava, cara, de repente televisão não é para mim. Não tem uma coisa bonita para vídeo. Até hoje eu não me acho fotogênica, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou conseguir, vou deixar a carreira ali, fazer as coisas que pintem, mas eu vou precisar trabalhar numa coisa que me dê um dinheiro, né? E aí esse meu amigo falou assim, cara, você está batendo na trave, um dia a bola entra. Eu nunca esqueci isso, e eu falava, cara, não está entrando. E aí um dia... Mas é verdade, isso é verdade. Todos os produtores... Quando você começa a chegar muito perto de alguma coisa, é porque tá o nome do meu solo de stand-up, né? Tô quase lá. Pois é. É sempre um tô quase lá. Mas esse tô quase lá é muito animador, mas é muito frustrante. É muito frustrante. Na parte do tempo é frustrante, né? É muito frustrante. Porque você não quer o quase, você quer fazer, e eu tava assim com 39 anos, vendo as pessoas todas, na época... Hoje em dia tem a internet, mas na minha época... Tem que falar também que as coisas mudaram também, né? Mas quem fazia televisão estourava fazendo mocinha, ou então... mocinho já não tinha esse physique de role de mocinha.
E na comédia eu tava ali, tipo, todos os produtores de elenco que... Porque você ir pra televisão era uma garantia do que você fizesse no teatro ia vender. Exatamente. Não é? Total. E aí o Maurício Sherman, que eu conhecia da vida inteira, ele era amigo da minha família, amigo dos meus primos mais velhos e tal. O Sherman foi assistir uma peça minha que eu fazia. Sherman, que era do... O Maurício Sherman. Diretor-geral do Zorra. Diretor-geral. Foi assistir e me chamou para fazer um teste pro... Ele foi te assistir o quê? Numa peça que eu fazia, que eu não me lembro, foi em 2000 e... uma peça que eu fazia com Evandro Mesquita e Adriana Garamboni. Uma peça muito legal. Foi um momento de virada na minha carreira. Foi nessa peça? Foi. Foi. E aí... Ele me chamou para fazer não foi o teste para o Zorra ainda, foi para fazer uma amostragem para a TV Globo de comediantes. E eu fiquei super animada, mas ao mesmo tempo falei, gente, você acha que agora vai rolar alguma coisa? Trave. Aí desmarquei 3 vezes o teste. Você desmarcou? Desmarquei. No último dia, a produtora do Sherman falou assim, é o último dia, a gente está testando comediante do Brasil inteiro. E aí eu era no dia seguinte, aí eu liguei para a Luísa Perissé, minha amigona, e falei, Lolo, posso fazer eu não queria nem fazer esse teste, não vai dar em nada, mas posso fazer um texto teu, que era uma apresentadora infantil que odiava criança. E ela, lógico, e tal, fui lá, decorei mal. Porque como que era um teste pro Zorra? Você levava um personagem, como funcionava? Esse teste ainda não era pro Zorra, era o Sherman era uma pessoa super poderosa na TV Globo e ele estava de olho nos talentos que estavam... era um teste para alguma coisa? Para uma amostragem. Eram 700 pessoas pelo Brasil, ficaram 30. Nossa! E dos 30 ficaram 10. Que eu tava pré-seletiva, né? Que eu tava nesses 10. E o Sherman era bem ligado, né? Super. Ele super Ele ia em peças teatro. de todo mundo. Ele foi em algumas peças que eu fiz. Super. Ele era frequentador de teatro. Isso é muito legal. E aí, quando afunilou, e eu fiquei despretensiosamente, porque eu já estava tão desacreditada que eu fiz o teste super leve, sem, eu preciso passar. Fui sem expectativa nenhuma. E aí rolou um buchicho na TV Globo. Olha, o teste dela foi ótimo. Entre as outras pessoas, os 10 também que foram super bem. Aí o Sherman me chamou para fazer um teste. E era uma cena, as coisas comigo são sempre toscas, né? Era uma mesa assim e tava o Sherman e os autores, alguns atores, acho que era eu e mais 2. E ele falava, Maria Clara, lê essa cena aqui, que era uma personagem que era uma mulher, uma golpista, que ela ficava numa academia de ginástica e ela ficava, enquanto as mulheres estavam treinando, ficando bonitas e tal, ela ia no vestiário, pegava as roupas e apertava as roupas para as mulheres ficarem se sentindo piores. Era um negócio mal escrito. Como assim apertava as roupas? Para sentirem gosto. Sabotar. Para ela poder vender as roupas dela. Que ela vendia roupa de ginástica. Teve isso na TV bastante. Para ela vender as roupas dela de ginástica. Em minha defesa, eu digo, a cena era uma merda. A premissa era uma merda. Sei. Aí, quando acabou... Mas é o quê? Numa mesa? Numa mesa, sim, de trabalho. Tipo, e o Sherman... Olhando para testar você, né? E aí, quando... O Sherman era muito curto e grosso. Quando acabou a cena, ele falou assim... Maria Clara, você não estava representando, não, né? Olha que delicadeza. Aí eu falei, tava, Sherman. Era o que eu entendi da cena. Chamou isso. No colégio falava isso. No colégio. Eu muito... Eu nunca fui uma pessoa atirada de dizer, mas eu tenho uma ideia, não sei o quê. A conversa continuou, eu saí do foco, eu falei pro meu amigo, que era um dos redatores do Zorra, eu falei, Cláudio Torres Gonzaga, beijo. Cláudio Torres Gonzaga. Beijo. Comédia em Pé. Nossa, teve aqui já queridíssimo. Também. Eu falei, Cláudio, tem um negócio que eu achei sonoro. Uma mulher que fazia
era uma das peruas que estava malhando e quando voltava a roupa estava apertada e a outra empurrava as roupas novas para ela comprar. Ela falava, não, porque eu tô achando que você... A golpista falava, tô achando que você tá... Essa roupa tá muito apertada, não tá te favorecendo, você engordou um pouco, não tinha preocupação com gordofobia na época. E ela ia detonar, a golpista ia detonando essa mulher até um ponto em que ela falava, vem cá, eu te conheço. E eu... Já tinha isso no texto? Tinha uma participação de duas falas. Não era pra... O foco principal, a protagonista, era outra que era ruim, era sem graça a cena. E aí eu falei em off, assim, pro Cláudio. Eu falei, Cláudio, eu achei isso aqui engraçado, sabia? Mas, tipo, vou achar e vou botar minha viola no saco e ir embora pra continuar. Mais um que eu não passei. Pra continuar não passando nos testes. Ele falou, pô, fala isso pra ele. Eu falei, ele não vai ouvir, eu não tenho coragem. Eu já tava tão escaldada que eu falava, ai, não vai rolar nunca pra mim. Aí o Cláudio falou assim, Sherman, ela achou isso aqui... Aí eu quase falei, porra, eu falei pra você, ou coisa. E o Sherman falou, você gostou? Eu falei, pois é. Aí ele passou a bola pra mim, eu fiquei mais confiante, porque eu também tava tão foda-se, que era tipo, Mas normalmente é assim, né? Vou falar, quando você tá nada, já tinha perdido tudo, né, várias vezes. E aí eu falei, Sherman, eu achei sonoro isso, eu tenho uma coisa musical que eu gosto. Eu achei que isso aqui daria uma boa cena. Será que a gente podia desenvolver uma cena que justificasse essa mulher falar em algum momento, vem cá, eu te conheço? E a gente foi criando isso, não naquele dia, mas virou um... Mas ele gostou ele gostou? Ele falou, fala aí esse bordão. É tudo muito... toscamente, né? Fala esse bordão assim, seco, a pessoa esperando. Aí vai, deixa eu ver aí. Mas foi isso. Nossa, e eu falei assim, vem cá, eu te conheço. E ele falou, você vai fazer bem e tal. E aí ficou um dever de casa que eu até fiquei meio animadinha, mas falei, não vai dar em nada essa merda. E isso foi e começou, a gente fez uma ceninha para ser bem pequenininha no Zorra. E a técnica já gostou, e quando foi ao ar fez um certo barulho, não sei o quê, e foi ali que eu... Não, estourou o Vem Cá, Te Conheço. Exatamente. Nossa. Esse daí, Léo, olha lá. Olha aí, ela. Sou eu. Ai, neném. Já foi quando eu comecei a aparecer, mas é tão engraçado que as pessoas falam assim, nossa, eu acompanho você desde o começo. Eu tenho um gostinho legal, mas eu já tinha 17 anos de carreira. Sei bem, não, mas é sempre essa pessoa 40 anos ali? Só lembra da última coisa que você faz. Você tinha 40 anos? Tinha 39. Nossa, mas você parece ter 22. 39 anos. Você sempre teve essa pele bem abençoada. Mas a personagem não tinha essa idade. Ou não, era pra ela parecer mais nova ou não? Era uma personagem, pela estrutura do texto, era uma personagem que se prestava a ser detonada. Então, a leitura que eu tinha disso era, tipo, é uma mulher que tá até chegando numa certa idade que a pessoa, tá caída, né? Teu cabelo tá uma palha. Aí a estrutura da personagem, que isso eu que dei, ela fica tão insegura, e eu sou muito assim, eu sou muito essa personagem, que eu abro a guarda para as pessoas falarem, olha, teu cabelo já foi mais legal. É mesmo, tá bem, tá ruim, a pessoa tá ressecado. Aí as pessoas em geral se criam e vão crescendo e vão detonando cada vez mais, e ela vai ficando ofendida. No final, vem cá, eu te conheço, eu não perguntei nada. Isso é ótimo. Porque no fundo a gente quer que a pessoa fala, nada, você tá ótima. E o mundo não é assim. Não. O mundo vem... E isso é uma construção muito maluca de personagem. E assim, uma coisa que eu sempre acho importante falar é que esse bordão, essa cena, uma das escritoras era a Regina Antonini, que é uma autora de teatro das antigas. Maravilhosa. Assim. E esse bordão é dela, então eu sempre dei esse crédito, porque é um bordão que é sonoro, total. né? Eu te conheço. Total. É claro que eu dei uma forma para ele, mas é muito engraçado, muito inteligente. E aí então surgiu o bordão e uma cena e um personagem para justificar esse bordão existir. Mas e aí, quando você passou nesse teste, vai pro Zorra, na tua cabeça, tipo, agora vai, finalmente... Não,
Não, te juro por Deus. Eu sempre fui tão desarmada. Mas não de assim. sabotar. Não, eu não tenho. Não vai dar certo. Eu não sou aquela pessoa que vai, eu vou lá, eu vou entrar na frente de todo mundo. Eu falo, se tiver 2 pessoas para entrar numa mesma porta, eu sempre falo, pode ir, Vai porque na eu frente. sei que eu vou pisar no pé da pessoa, vou machucar, eu não vou conseguir, eu vou perder. Então, eu não sou nada competitiva. E é uma coisa assim, eu acho que isso é uma qualidade, porque você vai com menos preparação, menos armadura e mostra o seu eu normal, sabe? Tranquilo, sem estar ali, eu vou botar tudo. Eu falo, o que eu sei fazer. Tanto que eu falei pro Sherman, o que eu sei fazer é isso. Não gostou? Pega a minha malinha e vou embora. Eu não tenho muito mistério, porque se você promete muito, você tem que cumprir. Se você promete pouco... Mas pensa bem... Mas é como cada um lida, né? O lance é o seguinte, ali é a arena. Você vai pisar na arena e é a tua vez de mostrar como é que você faz. Cada um tem um mecanismo pra lidar com isso. Meu mecanismo é totalmente me desarmar. Cara, eu vou nessa arena, mas essa arena é de boaça. Não, e eu só faço o que eu acredito que eu sei. Mas tem gente que vai pra arena falando, eu vou dar tudo. Não, eu ando a cavalo, eu vou dar mais eu coisa. falo inglês, francês, italiano. E tá tudo certo. Mas o lance é uma arena e o que você faz com isso. E aí você vai descobrir como você performa melhor, como é que você fica mais à vontade ali diante daquele desafio. Mas tem muita gente que consegue assim também, né? Chegando lá, Com faca mostrando nos tudo dentes. e sim, chega mas pra tem que ter batalha uma e leva. personalidade que sustente isso. Eu sou cagada. No minuto seguinte, a pessoa ia falar, mas peraí, você não falou que era boa? Você não falou que... Aí eu vou falar, desculpa, vai embora. Então eu prefiro prometer pouco e tudo que eu propuser é lucro. Mas então, aí você não achava que... Aí fui indo e foi fazendo um sucessinho. Aí você vai... Sucessinho, não. Você Esse vai personagem, entendendo. tô falando agora das minhas memórias, foi um sucessaço. Foi, O lógico. Zorra, aí vamos falar ela ainda o que era o Zorra, O né? Zorra na naquele momento Dava era quanto, o... hein? Não, era o lança... Era Dava quanto de... Nossa! Dava tudo. Não, e a gente o programa tava era naquela praça, né? época. Era a época praça que e o Zorra. lançava os grandes talentos do Era Brasil. um super celeiro de comediante. E a gente estava naquela Era o que lançava época hit. que a novela das 9, ela não tinha comercial depois que acabava a novela. Ela entrava... A audiência ia direto da novela. A gente pegava aquela audiência de novela e o meu quadro era o primeiro. Putz. Mas isso... Não, meu primeiro quadro já era a Márcia, que era a Márcia e Leozinho, que eu fazia com o Nelson Freitas, que era uma mulher que traiu o Seu marido. primeiro quadro, mas você tava ali porque tinha uma coisa de uma festa, né? Não começava o Zorra. Festão do Zorra. Então, aí tinha uma coisa Era- que as pessoas estavam naquele ambiente. Sei. Exatamente. E aí depois que você foi ter quadro, né? Depois que eu fui ter Mas você depois que tava eu fui ali ter a no- Laura, Vem Cá, Eu Te Conheço. E aí, com o sucesso dela, começou... Mas que foi um sucesso essa daqui, porque eu ela lembro foi- dela. Olha, Ela o nome foi- é Laura, que pra mim sempre eu vem cá, te Laura. conheço, né? Era um bordão tão forte que... Exatamente, o nome dela é Laura. Ela tem Laura. Aí depois eu fiz a Márcia e Leozinho, que o Fábio Porchat era um dos roteiristas. Ah, é? Ele escreveu, você sabia, né, pro Zorra. Então, Escreveu. não lembrava Não, ele disso. atuou. Em algum momento eu soube. Sim, Mas ele ele entrou, acho que atuou. mas acho que ele entrou como roteirista, Como né? roteirista, mas depois ele atuou. Ele atuou também? Atuou. Ele tinha um quadro Sim. que era o Chato. O Chato é maravilhoso. lembro. Maravilhoso. E depois ele foi Ah, o assistente... Léo lembra, você lembra? E Você ele lembra foi assistente disso? da Catiúcia, que depois o Kaique fez. Mas, Deus. não é que ele foi? Nossa, não foi novinho, assistente? né? Novinho. Eu acho que foi. Não tô... Mas esse personagem, a Vem Cá, Eu Te Conheço, construiu uma base boa, sólida. Eu fiquei conhecida e eu surfei, eu acho, nesse personagem, que era uma delícia de E fazer. como foi, de repente, sair na rua e o pessoal te reconhecer? Muito louco. Não é? Muito louco, muito louco. E numa fase que ainda não tinha tanta celebridade como agora, né? Porque agora tem um monte de celebridade agora que você não faz ideia de quem é. A pessoa tem 20 milhões e você não sabe quem Naquela época, se a pessoa era famosa, todo mundo conhecia Era aquela famosa, pessoa. é. Era famosa. Tanto que minha mãe fala que pra você ser famoso, Exatamente. Todo o mundo motorista, te conhece. porteiro. Não, hoje todo em mundo tem dia que não se conhecer, faz né? mais Não sei se essa é famoso uma frase daquele hoje. jeito. é. Não, era assim. Tá Hoje na em dia, Globo pra ser famoso, não tem. Mas não tem mas hoje em caminho. dia não se constrói, porque a audiência era toda num lugar. Agora é nicho.